Vocês já assistiram o filme A Cidade dos Amaldiçoados de 1995? Para quem não sabe, esse filme é um remake de um filme de 1960, bastante clássico. E ganhou essa releitura através do nosso grandioso, é um dos meus diretores favoritos, o John Carpenter. O John Carpenter, para quem não conhece, é o cara responsável por grandes filmes da história do terror, né? Ele é um dos, assim, dos cineastas e diretores mais fantásticos do terror. Foi ele que criou obras-primas como Halloween, de 1978, O Enigma do Outro Mundo, de 1982, que é meu filme de terror favorito, pra quem não sabe. E eu vou demorar pra falar do Enigma do Outro Mundo. Eu não quero falar do Enigma do Outro Mundo agora não, viu, Vats? Eu quero falar do Enigma quando esse canal tiver mais hypado, porque o Enigma merece hype. Que é um filme muito bom, não vou falar agora não, tá? Posso falar da versão preto e branco, do Monstro do Ártico, posso falar da prequel, posso trazer teoria, mas a crítica do filme eu vou guardar para um outro momento. Além desses filmes, ele também trouxe outros filmes também clássicos, né, para a cultura pop, como Os Aventureiros do Bairro Proibido, Fuga em Nova York, que eu tenho que assistir, que é um dos filmes dele que eu ainda não assisti, Fuga de Los Angeles, Vampiros, deixa eu ver mais o que o John Carpenter fez, que ele fez muita coisa. A própria Cidade dos Amaldiçoados também. Tem outro filme, Eles Vivem maravilhoso também. Tem até que rever Eles Vivem. Enfim, um dos meus cineastas, diretores favoritos aí de terror. O cara para falar aquele palavrão, né? O cara merecia ter ganhado um Oscar, né, gente? Quando eu lembro que esse cara nunca ganhou um Oscar, eu falo, é por isso que eu odeio o Oscar, velho. Não tem como eu gostar do Oscar. Como é que um cara que representa tanto pro terror nunca ganhou um Oscar? Ele já foi indicado, né? Não por um filme de terror, né? Porque também tem isso, né? Que às vezes tem diretores de terror que só são reconhecidos quando não estão fazendo terror. Se eu não me engano, acho que foi Starman, uma coisa assim, né? O Homem das Estrelas, de 84, por aí, que foi indicado. Não me lembro a categoria, mas ele também não ganhou. Mas pelo menos foi indicado, né? Mas nunca foi indicado por Halloween, ou Enigma do Outro Mundo, ou qualquer outra obra-prima do terror que ele tinha feito. Mas sim, vamos continuar sobre o filme. Esse filme, gente, estava na minha lista de filmes que eu queria assistir, porque assim, minha mãe, vocês que estão me assistindo, né, minha mãe tá aqui, é um filme de terror bastante curioso, porque ele é aquele tipo de filme de terror onde a gente não tem um assassino slash, a gente não tem um cara mascarado correndo atrás das pessoas. A gente tem, sabe o que, Watson? Crianças encapetadas, com os olhos piscando, com o cabelinho Chanel aqui, ó, se for uma mulher, ou cabelo loiro assim, né, uma peruca bem loira assim, né, que vai matando os próprios pais. Aí o Watson já deve estar assim. Tu nunca assiste algo totalmente zen, né, fã? Nunca, Watson, né? Sempre tem algo macabro por trás, né? Uma coisa pesada, né? Uma coisa com uma energia assim, né? Sempre tem. Quando você vê, eu falo de qualquer filme de terror, já senta e espera que tem alguma coisa. Com raras exceções. Tô brincando, também não sou assim não. Se fosse assim, eu já tinha assistido Terrifier. Nunca assisti Terrifier. Mas enfim. Esse filme, ele é muito icônico. Esse visual é muito icônico, né? Eu acho que pro Halloween ele é perfeito, né? Você compra uma peruquinha, fica assim, bota uma lente e os olhos assim. Eu vou botar uns trechos aqui do filme, né? Se eu puder, ou imagens, vocês vão ver como é a figura das crianças. É umas crianças muito, muito bonitas, Vatos. Poderiam ser os filhos da Fanian, né? Ai, tô brincando. E assim, essas crianças, elas nascem de uma forma muito estranha, porque tá rolando uma festa na cidade, o povo tá tudo lá. É a cena de abertura do filme. Aí do nada o povo começa a cair no chão. Aí tem gente que cai em cima do negócio do churrasco, aí morre queimada. Tem gente que tá dirigindo, aí bate no negócio, explode. Tem gente que, enfim, acontece, é igual um feriado sangrento. É um bocado de tragédia que acontece ali na cena de abertura, né? Porque tem gente que só cai no chão, mas tem gente que cai em outra coisa. Tem gente que cai na faca, tem gente que... É uma tragédia, né? Aí o povo da cidade começa a dormir. E do nada as mulheres da cidade aparecem grávida. Só que as gravidez dessas mulheres não é gravidez normal. E assim, rola lá dentro, depois, né, que o governo descobriu sobre essas gravidezes, né, que todas as mulheres engravidaram ao mesmo tempo, o governo acha isso estranho. O governo fala, peraí, o que tá acontecendo nessa cidade aqui? Tá estranho esse babado aqui. Aí a cidade começa a ser vigiada pela personagem da maravilhosa e falecida também, né? Fiquei tão triste quando descobri que ela já tinha falecido. Christian Eiling, pra quem não sabe, ela fez As Namoradas do Papai, que é um filme que eu quero trazer aqui. Maravilhosa, é uma atriz muito carismática. Inclusive, eu fiquei puto que ela não é a final girl do filme. Ela vai dá um ódio quando o personagem vai até o final do filme e morre. Mas me dá um ódio, eu me sinto enganado.
Porque geralmente o personagem morre ali, né, durante o início ou meio do filme. A pessoa chegar até o final e morrer, me dá um ódio. Me dá um ódio. Eu fiquei tão puto que ela não foi uma Final Girl. Mas enfim, acontece, né? Nem todas as boas personagens sobrevivem, né? Gente, a criança, ou criança endemoniada. Ou criança, aquela menina. E a pior é a menina loira. Aquela menina loira é o demônio. Aquela menina loira do filme. Ela mata a mulher, ela amarra a personagem da Christian dentro de uma maca e ela começa a torturar. É muito estranho você ver uma criança matando uma outra pessoa. Mas só em filme de terror, né, que você vê esse tipo de coisa, né? É estranho, né? É anormal, é macabro, né? Mas é uma criança totalmente endemoniada, aquela menina lá. Todos são, mas aquela menina lá, pra mim, é pior, entendeu? Ela olha assim, você já sabe que ela vai matar a pessoa. Quando ela vira assim, Watson, ela vai matar. Não tem pra onde correr. Se ela olhar pra você assim, ó, corre. Ela não corre não, porque ela, né, ela move as coisas. Te enfeitiça. Tanto é que tem uma dessas crianças que mata a própria mãe, faz a mãe colocar a mão dentro de uma... Olha, menino, sangue de Jesus. Obriga a mãe tá consciente do que tá acontecendo, mas não tem como ela impedir, né? Ela tá tipo em hipnose. Aí a criança bota a mãe pra botar uma panela no fogo. Uma panela daquelas... Sabe aquelas panelas de escola, com aquelas panelas de alumínio enorme? Cheio de água quente. Bota a mão dentro da água quente, a mulher fica... que a mulher tá consciente, né? Mas ela tá ali em hipnose. A mulher fica... e o negócio queimando as mãos da mulher. Aí, quando a mulher consegue tirar as mãos, a criança faz com que a mulher se jogue do precipício ali, do penhasco. É uma coisa macabra. Tem outra criança também que já mata um outro cara, né? São vários assassinatos até o final do filme. Vários assassinatos ali. E a personagem da Christian Allen, meio que ela impede que as mulheres abortem, porque ela meio que considera tudo aquilo uma coisa importante para a ciência, né? Ela considera importante fazer o estudo daquelas crianças, né? Aquela gravidez ali. Eu tinha abortado tudo, né? Já começa aí, né, Watson? Né? Todo mundo engravida ao mesmo tempo, boa coisa não veio. É alguma coisa alienígena, do demônio, alguma coisa. Acho que uma coisa alienígena, né? O filme tenta induzir isso, né? Que são coisas alienígenas. Assim, as crianças, elas matam muitos personagens durante o filme de formas terríveis, né? Eu acho que é um dos poucos filmes de terror, Watson, que tem crianças assassinas. Literalmente, não tô brincando. São crianças que matam as pessoas. Por exemplo, tem mesmo uma cena que uma criança faz um carro explodir. É assustador, entendeu? E o que acontece é que a gente tem uma criança dentro desse grupo que é a criança boazinha. Porque essa criança que é interpretado pelo Thomas Derker, que é o David, ele é a criança mais boazinha, né? Porque ele meio que tem um estralo social que isso não é meio certo. E ele também, durante o filme, tem algumas conversas com o personagem do Christopher Reeve, que faz o Alan, né, que também não é o final boy do filme, né, e o Vato, ih, meu Deus do céu, se a mulher não é o final girl, se ele não é o final boy, quem é que sobrevive? As crianças sobrevivem, fã? Calma lá que eu chego nessa parte, tá? Mas assim, o David, ele chega até a conversar com o Alan, tipo, Alan, a criança, teve uma criança que acabou sendo morta, que acabou sendo... O parto foi difícil, acabou nascendo morta. Então essa criança é uma criança que acaba não sendo o par do David, né? Porque tem até uma cena mesmo que essa menina loirinha, ela fala, todo mundo aqui tem seu par, menos você, né? Enfim, então assim, o David, vamos dizer assim, que meio que o bonzinho da turma. E ele é o filho da personagem da Linda... Linda o quê, meu pai? Que eu escrevi aqui? Kozlowski, que faz a Jill, né? E no final do filme, é o personagem do Christopher Reeve, que daqui a pouco eu quero comentar sobre ele, porque esse filme é muito triste de você assistir por conta de uma coisinha que aconteceu com o autor logo depois. Porque assim, Watson, A Cidade dos Amaldiçoados
é um filme que também meio que entrou pra lista de filmes amaldiçoados, realmente, né? Aí o Watson já deve estar pensando em quem estiver me assistindo também. Watson, pra quem não sabe, é um inscrito meu. Aconteceu alguma coisa com esse cara. Aconteceu mesmo. E uma coisa bem triste. Mas daqui a pouco a gente conversa melhor. Porque eu acho que muitos de vocês devem conhecer o Christopher Reeve por nome. Mas muita gente também deve estar pensando, quem é esse cara? Eu acho que eu já ouvi falar dele, mas eu não sei quem é. Daqui a pouco eu conto quem é, tá? E vocês vão falar assim, ó. Ah, sei quem é sim. Né? Vocês vão tomar um choque, vocês vão saber quem é. Aí no final, o personagem do Christopher Reeve consegue, né, o Alan, instalar uma bomba dentro do celeiro que tá com as crianças, e essas crianças acabam morrendo. Só que ele acaba morrendo junto, que eu achei muito triste, né? Ele é até um dos pais, né, dessas crianças também. E justamente a esposa dele, que morreu lá naquela cena que eu falei das mãos na panela e depois se jogou no precipício, foi a esposa dele. E a gente tem como vamos dizer assim, o Final Boy, né, os principais, a gente tem o personagem do David e da Jill, né, porque a Jill, ela sequestra o David, porque ela fala pro Alan, não, o David é diferente, o David é bom, e ela acaba pegando o David, levando o David, e o filme termina com ela dirigindo, né, o carro saindo da cidade. A cidade tá um caos, as pessoas já morreram, muitas delas. Teve uma pessoa até que foi queimada viva por uma das crianças, né? Numa cena bastante macabra, né? Que é uma cena que uma mulher é literalmente queimada viva, né? Por uma criança. Só que da criança olhar para ela, a mulher já pega fogo, né? Não sei como é que eles gravaram aquela cena que é muito boa, no meio da rua, né? Gente, eu fico pensando, para gravar essas cenas aí onde literalmente é uma dublê, né, Watson, né? Pegando fogo, deve ser muito trabalhoso, né? Porque é aquele tipo de cena que tem que ser gravada logo, né? Porque acho que eles botam roupas especiais ali, tocam fogo, né? É uma coisa muito, muito assustadora de você assistir. E é um filme muito interessante, ele é muito rápido, ele é muito cheio de mistério. Ao mesmo tempo que ele te choca, ele também não é tipo um Terrifier da vida. Porque eu tô falando aqui, o filme é macabro, aí o filme tem as crianças assassinando as pessoas, aí o Watson pensa, eu não quero assistir um filme desse, mas vale a pena você assistir, porque ele é um filme que o mistério te prende. Aí você deve estar pensando, mas fã, por que essas crianças nasceram assim? Eu não vou contar pra vocês. Mas se você assistir o filme, você vai descobrir por que essas crianças nasceram assim. Mas é um filme de mistério muito forte, né? Tem esse mistério, por que essas crianças são assim? E é muito louco. E são crianças fazendo coisas absurdas, né? Mostra a psicopatia delas muito cedo. O look delas é icônico, como eu falei, né? O cabelinho loiro, o chanelzinho se for uma menina, com os olhos piscando, a roupa assim, o jeito que anda, né? Você percebe que aquelas crianças não são normais, né? É uma maluquice esse filme, é muito bom, é um ótimo filme. E assim, foi um filme que eu assisti depois da morte de Gustavo. Foi o primeiro filme que eu assisti depois da morte de Gustavo, né? Então tem um peso assim, sabe, Vatos? Eu me lembro que Gustavo faleceu no dia 24 de setembro. Gustavo, pra quem não sabe, era o meu gatinho, meu filho. Dia 24 de setembro, que foi uma quarta. Dia 26 de setembro, que foi uma sexta, e no dia 27, que foi um sábado, eu assisti esse filme, porque tem hora que eu começo a assistir um filme num momento e depois eu termino em outro, porque o filme é muito grande, né? E eu acabo adormecendo. Acontece, né, gente? Que eu durmo cedo, eu já falei pra várias pessoas, principalmente pra Marcelo e tudo mais. Eu falo assim, Marcelo é um inscrito meu também. Fala, ai, Marcelo, eu não sei o que acontece, né, nas lives, viu, falando. Eu durmo tarde, de segunda a sexta, não, de segunda a quinta, sexta e sábado, eu durmo cedo, não sei porquê, né? Acho que é pra descontar, pagar aí essas horas extras aí, né? Eu durmo um pouquinho mais cedo, umas 2, 3 horas mais cedo. E eu acabei assistindo esse filme e, assim, me distraiu muito da minha dor que eu tava sentindo ali, né? Bem, eu tava falando pra vocês, né, sobre o Christopher Reeve, e pra quem não sabe, tá, gente, o Christopher Reeve é o nosso Superman dos anos 60 e 80. Ah, e o que aconteceu com ele, vocês devem estar pensando. Bem, pra quem não sabe, ele gravou esse filme entre 94, por aí. Se eu não me engano, acho que foi junho, por aí, maio, junho de 1900, não, abril, maio, junho, foi por aí, foi um desses meses, de 1995, o Christopher Reeve, ele foi fazer
campeonato de cavalos e ele acabou caindo do cavalo e acabou ficando tetraplégico. Ou seja, ele não se mexia disso aqui para cá. E isso foi algo chocante, assim. Tem um documentário sobre isso. Eu nem sei se eu tenho coragem de ver, Watson, porque eu sou uma pessoa sensível com esse negócio de documentário, me pega. Mas assim, é um documentário que fala sobre o... Minha mãe abriu o portão aqui. Fala sobre isso. E assim, cara, é assustador. Ele tão novo ter ficado tetraplégico. E esse foi o último filme que ele fez. Não foi o último trabalho dele. Porque depois que ele ficou tetraplégico, ele ainda fez algumas coisas, né? Ele fez até uma participação em Smallville, aquela série que passava no SBT do Superman. Ele fez uma participação em 2003 também, ano que eu nasci. Pra quem não sabe, tenho 22 anos. E ele acabou falecendo em 2004. E ele era muito amigo de outro autor muito conhecido, que é o nosso querido também, que já faleceu em 2014. Infelizmente ele se suicidou, que é o que fez Uma Babá Quase Perfeita, fez vários filmes aí importantes, que é o... Nossa, me deu um branco agora, como é o nome do cara? Ai, como é o nome dele, gente? Desculpa, me deu um branco. Deixa eu pausar aqui, daqui a pouco eu lembro e falo. Pesquisei aqui o Robbie Williams, né? Robbie Williams. Esqueci o nome dele aqui. Ele era muito amigo do Christopher Reeve e ele já tinha, o Robert, né? Ele já tinha um quadro de depressão e isso piorou quando ele perdeu o Christopher, né? Mas ele durou mais uns 10 anos porque ele ficou ali com a responsabilidade de cuidar dos filhos do Christopher. E assim, é muito triste a história do Christopher. Não sei se eu tenho coragem de assistir esse documentário. Mesmo se assistir também, não tenho nem coragem, não sei se trazer aqui, né? Mas você, Vats e o pessoal que tá assistindo aí, pode pesquisar. Joga aí Christopher Reeve, né? Se você não saber o nome, você pesquisa lá Superman 78, vai aparecer lá o cara que fez. Aí você pesquisa, bota lá e você vai ver como ele ficou depois que ele ficou tetraplégico. Então, Watson, eu sabendo disso, eu assisti esse filme inteiro, pensando, meu Deus, como esse cara, ele era um coroa lindíssimo. Vocês precisam ver, gente. Ele andando no filme, eu fiquei pensando, meu Deus, é assustador, sabe? Você vê o cara normal e depois o cara, depois do acidente, né? Depois do acidente, Watson, não parece a mesma pessoa, o rosto dele inchado, tudo. É assustador, sabe? Aí eu fiquei pensando, será que ele sofreu esse acidente por conta do filme? Que tem gente que fala que é energia, né? Que tem coisa de energia, que filme atrai, né? Porque tem vários filmes de terror aí que tem várias tragédias por trás, né? O Exorcista, o Poltergeist, vários. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, será que foi isso que aconteceu? Ou será que não foi isso? Foi apenas uma coincidência? Gente, é muito triste você assistir esse filme assim, principalmente você sabendo o que aconteceu com o autor, você fica realmente pensando muito sobre isso. E é muito, muito triste tudo que aconteceu, assim, sabe? Depois que eu assisti o filme, eu pesquisei e eu vi, eu falei, nossa, cara, que loucura, sabe? Enfim, e ele poderia ter sido um final boy no filme, né? Não aconteceu. Ele morre no filme também, ele morre na explosão e tudo mais. Enfim, é muito triste o final do personagem e, consequentemente, do autor também, né? Eu acho que foi o único filme de terror que ele fez, né? Não sei se ele fez, eu me lembro que eu dei uma olhadinha nas coisas que ele fez, mas eu não lembro, assim, de ter outros filmes de terror. Eu vi que ele fez narração, de desenho, algumas coisas assim, né? Mas o papel mais famoso, assim, foi mesmo o Superman. Enfim... A Cidade dos Amaldiçoados, de 95, é um excelente remake. Não sei como é o filme de 60, não sei se o filme de 60 tem a mesma história, tem os mesmos personagens, tem os mesmos desfechos. Uma hora eu vou descobrir, porque vocês sabem que uma hora eu vou querer assistir, e a gente pode fazer depois até um vídeo aqui, comparando, né, alguns pontos do filme de 60 com o filme de 95. Então é isso. Para quem quiser assistir esse filme, está disponível no Rede Canais. É muito bom, é um filme muito gostoso de assistir, só que ele talvez seja um pouco incômodo, porque, como eu falei, a história é um pouco pesada, né? Porém, é um filme que eu acho que vale muito a pena pelo mistério. E ele prende, viu? Ele é um filme assim, é do John Carpenter, né, Watson? Né? O John Carpenter é um cara que fez Halloween, o Enigma do Outro Mundo, um bocado de... Tu acha que o filme que o cara vai fazer não vai prender? Claro que vai,
né? Meu Deus, é aquele mistério, gente. Eu sou louco pelo filme do John Carpenter, porque ele não sei qual é a magia que ele bota, Watson. Mas os filmes dele tem uns mistérios que você fica assim, ó, roendo as unhas, agoniado pra descobrir o porquê que tá acontecendo tudo isso, né? Com aquelas pessoas, com aquelas crianças, com aquela cidade, por que, que foi escolhida aquela cidade, por que, que aquelas mulheres engravidaram, por que, que a mulher perdeu o filho e aquela gravidez acabou não vingando, por que, que o David é diferente. Então o filme tem várias e várias respostas, e várias perguntas, e várias respostas de novo, né? Aquele filme que ao mesmo tempo que vai respondendo, vai deixando mais dúvida. Então você fica assim meio perdido no meio do filme, mas é muito gostoso de assistir. Eu com certeza assistiria de novo, tá? Espero que vocês vejam. É um filmão. E é isso. Para mais críticas, se inscrevam no Fanpop, ative o sininho, deixe seu gostei do vídeo, comenta, compartilha. E não se esqueça também de me seguir lá no Instagram, fã do Boldinho Oficial, para mais críticas. Eu assisti esse filme em setembro, né? Dia 26 e 27, tô trazendo agora para vocês, né? Pelo menos eu lembrei a data. Tem hora que eu não me lembro a data que eu assisti, não, mas por acaso, por ter a morte de Gustavo, eu me lembrei, né? Enfim. E é isso, meus amores. Um beijo e cuidado com as criancinhas com cabelo Chanel loiro, viu? Com os olhos piscando, Watson, porque elas podem fazer coisas com você que você não vai gostar. Ah, menos o David, porque segundo a Jill, ele é diferente. Diferente. Mas ele é diferente mesmo, vai. Ah, é uma criancinha adorável. Ou será que não?